Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa OAB Entrevista. Durante todo este mês de março, você está conferindo com a gente programas especiais sobre as mulheres. E desta vez, o tema é a mulher e o mercado de trabalho. O tema foi abordado em alguns painéis, como o que tratou sobre a construção da carreira, oportunidades na advocacia, os desafios da profissão e também o empreendedorismo foram abordados. Para falarmos um pouco mais sobre o tema, participa conosco Lara Sellen, ela que é presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB. Doutora Lara, muito obrigada por participar conosco. Que agradeço. Doutora Lara, vamos começar falando um pouquinho sobre o tema da sua fala durante o painel. Falou sobre empreender no mundo jurídico. Acredita que é uma saída para a mulher advogada? Na verdade, cada vez que uma mulher abre um escritório ou participa de uma sociedade, o ato de empreender já é um requisito, né? Então, você só não empreende quando você trabalha para alguém que empreende. Então, se há uma vontade de abrir o seu próprio escritório, a partir desse momento a mulher já está empreendendo. Uhum. E empreender para a mulher hoje é mais difícil ou não? Empreender para homens e mulheres é difícil porque a gente está falando de algo muito neutro, né? Que é o mercado. Então, as mesmas dificuldades que o homem tem, a mulher também tem. O que talvez falte para a mulher são mais bagagens, né? Mais conhecimentos para que ela consiga enfrentar esse mercado, que é repleto de homens e mulheres que querem a mesma coisa, que é o contrato com o cliente, que é tocar o seu escritório. E para isso independe, as dificuldades são as mesmas, tanto para homens quanto para mulheres. E hoje a senhora destaca alguma área do direito que esteja em alta, que seja talvez uma oportunidade para essas mulheres advogadas? Tem algumas questões que aconteceram ao longo dos últimos 20 anos que ajudou a transformar a advocacia. Claro, a tecnologia é uma delas, mas mais do que isso, como profissão, a gente tem aí uma segmentação dentro da nossa advocacia. Hoje é possível a gente encontrar modelos de escritórios que no passado não existiam com tanta clareza assim. Por exemplo, um escritório de volume é um modelo de escritórios, ele é completamente diferente de um escritório boutique. Ele é diferente de um escritório mais customizado que faça uma advocacia, por exemplo, empresarial em várias áreas. Então você tem uma série de possibilidades dentro dos modelos de escritório de advocacia. Além disso, diante de tanta complexidade que acontece no mundo, e o mundo do direito ele vai se tornando complexo também na medida em que as relações humanas vão se sofisticando, hoje você tem aí segmentos da economia que podem encaixar dentro de uma proposta de escritório melhor do que uma advocacia generalista. Uhum. Hoje é muito mais difícil você fazer sucesso, vamos chamar assim, quando o teu escritório ele não tem uma forma bem definida, quando o escritório não tem uma vocação clara. Então é importante que homens e mulheres, qualquer gênero, né? Qualquer advogado ou advogada, se quiser abrir seu escritório, é importante já começar a pensar em segmentação, tanto na advocacia quanto na economia. A senhora citou um pouquinho sobre os modelos de escritório. Eu até fiquei curiosa, talvez, para aquela jovem advogada que esteja assistindo a gente. Tem um modelo que a senhora indica mais para elas? Não existe modelo para fases da carreira, né? Então, o jovem advogado, ele sai ainda com muito chão pela frente em termos de ganhar experiência, né? Então, iniciar um escritório sendo jovem, você precisa de alguns colchões de segurança, né? Enquanto você não tiver um mínimo de dinheiro dentro de uma conta que possa fazer você suportar esse mercado que necessariamente não te conhece ainda, que não entendeu que você tem algo a oferecer, com uma clareza que você quer dar. Então é sempre muito arriscado você iniciar um escritório, simplesmente abrir as portas e achar que ele vai acontecer de maneira natural. Hoje isso não é bem assim. Então a jovem advocacia precisa ter mais planejamento para poder dar os passos certos, para não se frustrar lá na frente. E obviamente que aproveitar esse início de carreira para trabalhar com outros advogados para entrar num aprendizado do que é advocacia, até para entender que tipo de área que gosta, que tipo de segmento vai querer e até que tipo de modelo de escritório faz mais sentido para si.
Alguns advogados que estão muito mais ligados à gestão podem achar no modelo mais de volume uma facilidade para entender aquele sistema. Advogados mais técnicos talvez vão querer caminhar por uma linha de boutique especializada. Então tudo vai depender muito de vários fatores, não é uma coisa de quem é jovem vai para cá ou para lá. Né? Mas a senhora indica para quem é jovem advogado empreender no mundo jurídico? Se tiver condições para isso, sim. E condições não são somente as condições financeiras. Para empreender, você tem que ter uma série de resistências pessoais, porque empreender não é algo fácil. Você não pode impor ao mercado que, entre aspas, contrate os serviços com você, né? Não existe essa possibilidade, que aceite o seu preço. O mercado ele é sensível, o cliente ele tem uma série de questões a serem superadas para ele admitir, colocar a mão no bolso e entregar para um profissional, seja ele qualquer, quem for, né? Então você precisa, além de querer empreender, saber que eu preciso de algumas características pessoais e algumas ferramentas dentro da minha capacidade técnica como empreendedor, não como advogado, e isso eu tenho que buscar. Senão eu vou sofrer bastante, senão eu não vou entender a lógica do mercado e pode ser que eu me sinta um pouco oprimido, né? Quando na verdade temos que entender como é que o mercado funciona, esse livre mercado que tem a liberdade de me escolher ou te escolher ou escolher o outro, e a gente tem que saber lidar com isso. E tecnologia ajuda na hora de empreender? Tecnologia, hoje nós temos aí uma quantidade enorme de ferramentas que podem nos ajudar a nos organizar melhor, a organizar os nossos processos melhor, de forma melhor, fazer comunicação com os nossos clientes de forma mais rápida. Então, mais uma vez, eu não posso me apaixonar pelas ferramentas, porque são inúmeras, eu tenho que saber qual é a minha necessidade e para que a ferramenta vai servir. Mas sem sombra de dúvidas, hoje só da gente tirar do papel uma agenda, já faz com que a nossa vida fique um pouco mais tranquila, porque ela vai estar no meu computador, ela vai estar conectada com o meu celular, eu nunca vou estar perdido em relação a o que é mesmo que eu tinha que fazer hoje. Então, da agenda a controle de processos e, enfim, mecanismos de pesquisa, a tecnologia vem só para ajudar. Doutora Lara, então eu gostaria de te agradecer por participar conosco aqui no OAB Entrevista, tratando de um tema tão interessante e tão importante para quem está assistindo a gente, principalmente para a advocacia. Eu que agradeço, aproveito para convidar todos para o seminário que nós faremos agora no dia 25 de março em Brasília, no Conselho Federal, falando de todos esses temas. Então se inscrevam, porque vai ser incrível, pessoas maravilhosas vão estar do nosso lado discutindo esse tipo de tema e outros também. Obrigada mais uma vez. E você que está em casa, não saia daí. Já já a gente volta com mais programas sobre mulher e mercado de trabalho. Voltamos com este OAB Entrevista, onde estamos falando sobre mulher, profissão, mercado de trabalho e empreendedorismo. Durante toda a terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, vários painéis, de uma forma ou de outra, abordaram temáticas relacionadas. A mulher no mercado de trabalho foi um dos temas em foco. Os desafios de equidade, assédio, discriminação, a realidade das mulheres negras em ambientes profissionais e muitos outros debates também aconteceram. A igualdade de gênero como um caminho para o desenvolvimento econômico foi um dos temas dos painéis que aconteceram na terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada. Participou dele e agora participa conosco Janete Vaz, ela que é cofundadora do Laboratório Saving. Doutora Janete, muito obrigada por participar conosco aqui no OAB Entrevista. Eu que agradeço, foi uma honra para mim. 1000 mulheres advogadas, isso é um espetáculo. Janete, conta um pouquinho para a gente sobre a fundação do Laboratório Saving. A contratação de mulher já foi natural para vocês? O Laboratório Saving, nós já nascemos 2 mulheres, então a nossa alma já é feminina desde o princípio. Eu falo que o DNA do Saving é um DNA feminino por causa da nossa origem mesmo. Mas eu formei em Goiânia e mudei para Brasília. Quando eu mudei para Brasília, eu já sonhava em ter meu negócio, né? Isso foi uma inspiração mesmo
do negócio do meu pai. Meu pai deu conta de vencer, eu imaginava que eu também precisava de fazer o meu negócio, e aí nasceu o SEIB, com 3 colaboradores, e hoje nós somos quase 6.000 colaboradores em 53 cidades no Brasil. Ultrapassamos a barreira do 1 milhão do faturamento, então a gente fica muito orgulhosa de ter conseguido vencer esse obstáculo que é a empresa feminina. As pessoas achavam e me perguntavam quem é o dono do SEIB, porque uma empresa, para ser bem sucedida, imaginava-se que precisava de ter um homem atrás dela. Então, esse é o nosso diferencial, por isso eu fiz 75 palestras no ano passado, porque eu acho que as mulheres precisam de inspiração, de exemplo, de perceber que você precisa de ter sonhos e de você correr atrás, ter atitude, não ter medo, né? O medo é que muitas vezes impede as mulheres de avançar. E buscar conhecimento para que tudo aconteça e aconteça de forma correta, que eu acho que é um grande diferencial das empresas femininas também, é de fazer tudo com ética, com transparência, com muita garra, que é um perfil mesmo das mulheres, mas também com a sensibilidade, com o carinho, com o servir e com o amor, que é uma característica das mulheres. E vocês são signatários das práticas de empoderamento feminino que foram impostas aí pela ONU. Quais são essas práticas e vocês praticam elas diariamente? Foi tudo muito natural, né? No SEIB, tudo o que aconteceu de forma natural, porque faz parte do nosso espírito, dos nossos valores e do nosso propósito, né? Nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Então, como inspirar pessoas a não ser com respeito, com dignidade, com desenvolvimento, com foco, com disciplina? Então, estas são as práticas naturais, com justiça, né? Com humildade para aprender o tempo todo. Então, estas são práticas que faz parte do dia a dia. Selecionar muito bem uma liderança para que ela também seja comprometida, que leve esse legado, né, por todos os lugares. O nosso grande desafio quando nós começamos a expansão era levar as práticas que deram certo no SEIB para outras regiões até de cultura diferente, né? E a gente fez isso e foi um sucesso. E uma dúvida, a senhora acredita que justamente um dos caminhos para um melhor desenvolvimento econômico é a igualdade de gênero? Eu não tenho dúvida disso, né? Nós temos indicadores, a UI fez uma pesquisa onde ela fala exatamente isso, que em 2025 nós teremos para cada homem trabalhador 1,5 mulher trabalhadora. Hoje, os estudantes com diploma na mão, eles são 52% da população. Então, nós sabemos que este espaço precisa de ser desenvolvido para gerar oportunidade. Então, nós já entendemos que ou agora nós começamos a trabalhar a oportunidade para as mulheres, ou as mulheres vão continuar sofrendo o que já sofreu. Nós já avançamos muito, mas eu acho que chegou a hora da virada, chegou a hora de acelerar, chegou a hora de quebrar paradigmas, de quebrar conceitos, né? Tem uma outra pesquisa que diz que 30% dos homens não gostariam ou sentem desconfortáveis sendo liderados por mulheres. É um indicador muito alto este, né? Então, se você olha a competência da pessoa, competência não tem sexo. Né? Então, isso é que é o grande diferencial. E o sucesso do SEIB a gente pode falar que é justamente graças às mulheres, porque muitas no cargo de chefia. Hoje nós somos 77% de mulheres, sendo 74% em cargo de liderança, e quando afina mais e vai para a diretoria, ainda temos 62% de mulheres. Né? Então, é uma empresa bastante feminina, mas os homens reconhecem, e eu acho que o mais importante é que nós nunca falamos nada que pudesse identificar um diferencial de gênero dentro da organização. É o equilíbrio para a gente que é importante. Então, esse equilíbrio, inclusive, de pensamento mesmo, né? De que tanto faz quem é a minha líder. A minha líder ou o meu líder é alguém que eu admiro, é alguém que me inspira, é alguém que me desenvolve, é alguém que eu tenho vontade de ser igual. Né? Então, isso é
é muito importante que você entenda que para que todos cresçam, para que a organização cresça, para que a sociedade cresça, essa harmonia e esse equilíbrio é que faz a diferença. E como empresária e mulher, uma dúvida. A senhora acredita que cada vez mais esse pensamento de que mulher em cargo de chefia, mulher trabalhando não dá certo, tem que desaparecer por completo? Desaparecer, são paradigmas, né? Uma mulher não vota em outra mulher, uma mulher é a que puxa o tapete da mulher. Puro paradigma, não existe isso. Isso é, dentro do SEIB, ele é tão natural, ele é tão respeitado que eu acho que os diferenciais são esses valores que nós praticamos ali. Eu tenho como referência a minha avó, que trabalhou até... Minha avó, ela nasceu em 1913, foi uma inspiração para mim de mulher que trabalhou com honestidade, com honradez. Ficou viúva aos 18 anos e trabalhou até 80 anos de idade. A minha mãe foi outra referência grande para mim. A minha mãe, ela era vaidosa, ela trabalhava e ajudava meu pai em tudo, mas no final da tarde ela cuidava de passar um creme. Até 10 anos de idade eu morei na fazenda e ela foi uma inspiração do cuidado que a mulher tem, que precisa ter com ela mesma, né? Não é porque ela tem um cargo de chefia, porque ela é uma grande executiva, ela não pode deixar de pensar nela mesma. Então isso é importante. Se você quer ser uma líder inspiradora, preocupe também com o seu bem-estar, se você faz exercício, se você cuida da sua saúde, se você cuida da sua elegância, da sua beleza, né? Eu falo que nós contratamos pelo sorriso, a técnica nós ensinamos. Então, desde o momento da entrada, quando a pessoa já chega no SEIB, ele já tem essa percepção de inspiração e de modelo, né? Então, queremos ser modelo. Janete, então, gostaria de agradecer por participar conosco e também por ser um exemplo para nós, mulheres, continuarmos aí nessa rota por mais igualdade de gênero. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Participa também conosco Samuel Vida, ele que é professor, advogado e coordenador do programa Direito e Relações Raciais da UFBA. Professor Samuel, muito obrigada por participar conosco aqui do OAB Entrevista para falar de um tema extremamente importante. Prazer é meu. Esta discussão sobre o combate às desigualdades de gênero, de raça, de orientação sexual faz parte de uma agenda fundamental para a democracia. Portanto, quando a OAB viabiliza esse tipo de iniciativa, dá um contributo precioso para que a sociedade brasileira reaja e assegure que o processo de democratização, que a garantia da manutenção de um projeto civilizatório capaz de acolher a diversidade, seja mantido, seja desenvolvido, seja aprofundado. Portanto, é muito prazeroso participar do evento, ver a mobilização nacional que a iniciativa propiciou, e perceber que essa é uma luta que mobiliza milhares de pessoas. Não é uma luta isolada de uma pessoa ou outra, mas é capaz de agregar preciosas contribuições na mesma direção. O senhor falou até agora que é uma luta que deve mobilizar milhares de pessoas. E eu acredito que esses homens, os homens todos, devem também se mobilizar nessa luta de mais igualdade de gênero. Sem dúvida. Não existe a possibilidade de combater o machismo como se ele fosse um problema das mulheres. Seja o machismo, seja o racismo, são problemas da sociedade. Atingem a todos e mesmo os homens, com os privilégios que têm, pagam um preço alto pela lógica antidemocrática, concentracionista, pelo imaginário que produz uma masculinidade capaz de adoecê-lo e de colocá-lo em situação de perda de sua humanidade. Portanto, a participação dos homens no combate às opressões de gênero é parte fundamental de um processo que consiga, de fato, pôr no horizonte uma expectativa de mudança desse quadro. Nós precisamos enfrentar o desafio como um desafio de toda a sociedade, homens e mulheres engajados, cada qual contribuindo com as suas especificidades, mas assegurando um enfrentamento comum do problema. E dentro do mercado de trabalho a gente percebe bem essa desigualdade de gênero. O senhor acredita que existem passos que os homens podem dar dentro do mercado de trabalho para colaborar por mais equidade? Sem dúvida. O processo de discriminação de gênero, bem como de raça, tem uma manifestação abrangente, estrutural, institucionalizada, opera para além da vontade consciente dos sujeitos. Portanto, a atitude de posicionamento crítico diante da injustiça que significa a opressão de gênero pode se materializar em atitudes no mundo do trabalho,
seja na política de contratação, seja na política de valorização, assegurando equidade salarial, seja na política de oportunização de crescimento, né, de progressão funcional, seja na própria montagem de uma tradição cultural no mundo do trabalho em que a cooperação e não a competição prevaleçam. Portanto, há sim muito que ser feito no ambiente de trabalho, no ambiente da advocacia, nas carreiras jurídicas, para se combater o machismo e a opressão de gênero. E o senhor faz parte de o senhor tem duas profissões que justamente estão alternando aí. A gente percebe que advogado antes eram só advogados homens e hoje a gente já percebe as mulheres dominando este cenário. E também antes as mulheres dominavam o cenário da magistratura e hoje a gente percebe que os homens também estão entrando neste mercado. O senhor acredita que talvez alguns preconceitos já estão caindo por terra? Não, eu diria que há avanços, porque há luta, porque há, né, iniciativa das mulheres, por exemplo, questionando há décadas, há uma mobilização intensa do movimento de mulheres, questionando, denunciando as injustiças, desigualdades, e isso provoca deslocamentos. Agora, no momento em que essa discussão é assumida como um desafio de toda a sociedade, eu diria que essas mudanças podem se acelerar, podem se intensificar, e isso é benéfico a todos. No âmbito da atuação profissional da advocacia, é cada vez mais firme a presença feminina. Hoje, no universo total de advogados e advogadas no país, quase 50% é composto por mulheres, e isso é muito positivo. Eu diria que há uma tendência muito evidente de que no futuro próximo as mulheres venham a ser a maioria na profissão. Há uma feminização da advocacia cada vez mais posta no horizonte. Isso é muito bom porque quebra, inclusive, determinadas expectativas, estereótipos que atribuem papéis sociais fixos aos sujeitos. E nós devemos fortalecer essa perspectiva de quebra de todo tipo de estereótipo, de todo tipo de redução, né, de expectativas a um tipo de padrão variável. No caso do magistério, é preciso reconhecer que há uma melhoria, mas ela se concentra, de certa forma, no magistério superior. Né? Ainda há uma feminização exagerada das profissões ligadas à educação nos níveis fundamentais. É raro, eu tenho 3 filhos e identifico agora de memória 2 ou 3 professores do sexo masculino em todo o processo de formação do ciclo fundamental. Isso é grave, porque reforça um estereótipo da mulher como cuidadora e estabelece uma associação mecânica entre uma profissão, um tipo de atividade que tem uma conexão com a formação, com o cuidado, como se fosse uma atribuição feminina. Então há que se mudar, há que se discutir no âmbito da educação uma ação mais sistemática para a promoção da equidade, para que ela aconteça não apenas no ensino superior, mas em todo o sistema educacional. Podemos falar que é uma mudança, talvez nos homens, que seja urgente essa mudança da luta deles por mais equidade? Olha, não há o que aguardar, até porque todas as evidências de que o patriarcado e o machismo são inconsistentes, inadequados e lesivos a todos, mulheres e homens, estão postos. Todas as evidências estão postas. Logo, não há motivo para retardar, muito menos para se apegar a privilégios injustos. A injustiça não serve como horizonte de produção de democracia, de uma civilização minimamente elogiável, né? Desejável para todos e para todas. Portanto, o engajamento masculino é um desafio fundamental, urgente. Nós estamos entrando, eu diria, com atraso nessa seara, nesse debate, e precisamos acelerar. O nosso comprometimento é vital para que nós possamos almejar no horizonte de não tão longa duração uma situação de superação ou mitigação profunda das desigualdades de gênero, das desigualdades raciais, no caso de brancos, que também devem se envolver com a pauta, tendo em vista que, volto a dizer, são problemas da sociedade. Não há um problema do negro ou um problema da mulher. Há um problema da sociedade que produz iniquidades para maiorias, tanto negros quanto mulheres são maiorias demográficas, e alimenta uma cultura de injustiça que precisa ser combatida e superada. Professor, então gostaria de te agradecer por participar conosco aqui deste OAB Entrevista. Volto a dizer, é um prazer. Eu espero que o programa tenha êxito e consiga
dá também a sua contribuição para mobilizar mais pessoas, mais homens sobretudo, para participar desse esforço, que é, antes de tudo, um esforço civilizatório. Obrigada mais uma vez. E obrigada também a você que curtiu com a gente todo este OAB Entrevista. Quer conferir esta ou outras edições que já preparamos especialmente para vocês? É só correr na nossa página no YouTube. E você também sugere uma pauta para o próximo programa pelo nosso WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima.